Muito obrigada, uma continuação de dia muito feliz, que eu agora tenho um convidado que vocês já conhecem, porque já deram beijinhos, já tiraram fotografias, já devem ter bisbilhotado tudo e mais alguma coisa. Pronto, a única que está atrasada na conversa sou eu. Ó Pedro, vou para aí porque parece que sou a única que ainda não sei nada da vida. Quer dizer, se é alguma coisa. Um aplauso para o Pedro, desde já. Um beijinho, Pedro, deixa de estar. Tudo bem? Bem disposto? Ora, muito bem, então finalmente estamos na presença do Pedro Lima para esta nossa conversa. E Pedro, eu devo dizer que fiquei muito satisfeita quando li a história da vida do Pedro e percebi que há pessoas que já nascem com uma postura de vencedor e há pessoas que às vezes, por mais que se esforcem, enfim, não sentem força suficiente para dar volta a episódios da vida que fazem toda a diferença, não é? Não são apenas episódios. Antes de mais, este acidente aconteceu há 4 anos, certo? Certo, vai fazer 4 anos em fevereiro. 4 anos. Há 4 anos, qual era a vida do Pedro? Antes do acidente? Antes do acidente. Uma vida normal, uma pessoa que tinha acabado o curso. Qual foi o curso que tirou? Engenharia. Tinha acabado o curso, estava a começar a dar os primeiros passos no trabalho, eu trabalhava há 3 anos, uma vida social ativa, a fase dos 23 aos 25 anos, que uma pessoa está, já tem dinheiro no bolso, já não depende dos outros pais. Já começa a fazer uns quantos planos para o planeamento, futuro. Exatamente, viagens, feiras, etc. Uma coisa. O Pedro formou-se em engenharia quê? De Minas. De Minas. E trabalhava em que área? Porque às vezes a pessoa não trabalha exatamente aquilo que estudou, não é? Diria? Estou a perguntar-lhe em que área trabalhava, porque às vezes nós não trabalhamos exatamente aquilo que Não, estudamos. por acaso estava a trabalhar na área da minha formação. Estava a trabalhar numa empresa em Braga, que é uma empresa de construção civil, que também tem uma pedreira, que é a exploração de rocha, e estava lá a trabalhar como técnico de explosivos. Pronto, e o acidente foi precisamente numa das aplicações de explosivo para arrebentamento de rocha, e eu fui apanhado numa explosão e, pronto, entre outras coisas, fiquei cego. Foi a parte mais grave, foi ter ficado cego. Pedro, o Pedro tinha acabado de fazer 26 anos na altura. Sim. Sei que era um homem independente a nível financeiro, hoje também é, graças a Deus, Sim, mas enfim, independente, tinha o seu apartamento, Exato. Estava lá de vez em quando, outras vezes estava na casa dos pais, aquela chamada fase de transição fase na nossa intermédia. vida. Exatamente. Então nós estamos bem de um lado, mas tem também começar a bater as asas. Exatamente, começar a bater as asas. Sei que gostava bastante do que fazia. Como é que foi este acidente? Conte-me lá, o que é que aconteceu? O Pedro estava onde? Estava dentro da Tecnicamente, pronto, não vou estar aqui a explicar, porque também... Agora, basicamente o que aconteceu foi uma sexta-feira, véspera de fim de semana comprido, porque era carnaval na terça. Portanto, eu estava a planear já o meu fim de semana comprido para a quinta de um amigo meu. E sexta-feira era um dia assim, um dia e meio, ou seja, eu estava a trabalhar como se fosse um dia e meio, tentar compilar tudo para ir descansado. E numa de tarde desci à pedreira para ver como estavam os trabalhos, o avanço dos trabalhos, estava tudo impecável. Mas foi a pé ou em algum Não, fui de jeep, na pedreira, a pé não sei, Pedro, nunca é uma coisa enorme, um buraco desculpa. no monte enorme. Pronto, eu fui de jeep, cheguei lá, estavam lá os trabalhadores a aplicarem o explosivo, eu estive lá cerca de, no máximo, 5, 10 minutos e fui apanhado pela explosão, pelo arrebentamento. E pronto, foi, tecnicamente agora não interessa, mas foi uma coisa assim. Sim, tecnicamente não interessa. Foi uma explosão imprevista. Foi completamente imprevista, uma explosão, um arrebentamento de rocha só deve acontecer com ninguém num perímetro de 100 metros, portanto, estávamos lá 4 ou 5 pessoas, portanto, houve um morto, infelizmente. E eu fui o mais grave fui eu, e depois houve 3 que recuperaram, não tiveram mazelas, umas pequenas escoriações, nada de grave. Pedro, o que é que se lembra depois do acidente? Quais são assim as suas primeiras memórias? Esteve consciente ou não? Tive, eu penso que sim, acho que sim. Eu lembro-me de gritos, de berros e coisas desse género. Depois lembro-me de acordar no hospital, já após a operação, sem ter muita noção de que tinha ficado cego. Lembro-me na altura que não me veio à cabeça, eu não vejo. Não sei, foi esquisito. Também devia estar muito medicado, mas pronto, foi uma fase que já passou, depois foi a reabilitação e cá estou. Sim, vamos então falar do que aconteceu depois desta chegada ao hospital, porque me estava a dizer que na altura não teve noção que estava não cego. Tive. Se calhar pensou, olha... 10 dias depois, mais ou menos. Foi esquisito. Não me lembro bem daquilo, dessa fase também.
Ó Pedro, e o que é que se sente? Eu gostava que explicasse isso aos nossos espectadores. O que é que se sente com 26 anos, tendo 26 anos de enfim, possibilidade de ver como qualquer outra pessoa. Felizmente, tive 26 anos. 26 anos, ou seja, tem memória de tudo. Visual, portanto, ainda tem. Memória visual de tudo, sim, que é muito importante. Eu lembro da Fátima, por exemplo, portanto... Mas não sabia era que eu estava tão redondinha. Pois, já sei que está grávida e dou-lhes os parabéns. Veja também. Não está se lembra quase, assim. Está quase, não, ainda falta quase 2 meses, ó Pedro. Não tenha vergonha, pode pôr aqui à vontade, mas realmente, desta fase é capaz de não se lembrar, porque eu não estava... Não estava grávida na altura. Mas estava eu a dizer, como é que se recebe esta notícia? Porque... Olha, foi um alívio. Foi um alívio. É um bocado esquisito eu dizer isto, mas lembro-me que estava sob uma pressão enorme na altura, de fica, não fica, vai voltar a ver, não vai, vê de um olho, vê de dois, vê pouco, vê muito. Na altura estava numa pressão enorme. E lembro-me quando me foi dada, entre aspas, a sentença final, não fiquei agradado, como é lógico, mas senti um alívio. Lembro-me que nessa noite dormi bem, e que já não dormia há muito tempo, porque estava uma pressão enorme. E acho que, pronto, preferi saber logo, sou uma pessoa que prefere saber as coisas logo de uma vez do que ir sabendo. É impressionante porque eu acho que o Pedro é uma pessoa bastante pragmática, ou seja, quer logo saber o que é que se passa para ir à procura das soluções. Faz parte de mim, sempre fez. Não vale a pena andar ali a lamentar naquilo que aconteceu. É verdade. Embora tenha tido, obviamente, e acho que é compreensível, tenha querido ouvir uma última opinião e ainda se deslocou a Londres para ter a certeza, não é? Fui a Londres não só por mim. Na altura, o meu médico, que é conceituado e credenciado, e disse-me logo que eu não ia voltar a ver, portanto, para mim já estava... Mas na altura... E os 2 olhos, não é? Sim, não vejo nada dos 2. Na altura, por uma questão de psicológica e depois passado, para não haver aqueles problemas de passado 10 anos, tu devias ter ido a Londres, tu devias ter ido aos Estados Unidos, aquelas coisas de que lá fora é bom, que eu não partilho muito essa ideia, mas pronto, eu fui com os meus pais a Londres, a um médico referenciado no meu problema e fiquei no consultório dele meia hora só. Pronto, ele viu os exames que eu levei, analisou-me e disse-me logo que de facto não havia nada a fazer. Não havia, pronto, eu vim-me logo embora, nem fiquei lá, tinha viagem marcada para 5 ou 6 dias e lembro-me que vim logo embora. O melhor é começar já a resolver isto. Foi isso mesmo que aconteceu. Ou seja, começou a sua recuperação. E logo, mal cheguei cá ao Porto, mandei uma SMS a uma série de amigos a perguntar se conheciam alguém cego, andei com o meu tio e com os meus pais a Páginas Amarelas a ver possíveis centros de reabilitação, infelizmente na minha altura, pelo menos, não havia assim muita informação na internet sobre estas ajudas, portanto é lamentável, é lamentável, foi uma coisa muito bem. Na altura também acho que não fazia parte da agenda mediática esta problemática e temática da deficiência, como existe agora, com esta rubrica. Agora, hoje em dia, vê-se muito mais nas televisões. Graças a Deus, até quem fica fala das coisas com naturalidade. Eu, por acaso, gostava só de ter uma consideração em relação a isso, que é o seguinte, eu acho que mais vale ser falado do que não ser. Bem ou mal, pronto, do que ser esquecido, mais vale. Mas acho que este exacerbamento do mediatismo da temática da deficiência está a cair num erro de ou tornar-nos a nós deficientes coitadinhos ou uns super-heróis, o que não é verdade. Quer dizer, estes meus 4 anos não faz de mim um super-herói como muitas vezes me dizem. Estou a ouvir as suas palavras e sabe o que é que me faz lembrar? Quando a última vez que esteve aqui no programa o Paulo Azevedo, que é ator na SIC, e eu lhe perguntava, mas como é que tu te sentes? E ele, uma pessoa normal, igual às outras todas. Mas é verdade isso. Eu não sou mais nem menos, sou exatamente igual. Eu às vezes leio notícias nos jornais e também vejo apontamentos na televisão como o meu de hoje, que